E se fosse possível pegar 4 décadas de experiência no mercado financeiro e condensar tudo em lições práticas direto ao ponto? Pois é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Vamos decodificar o manual de um verdadeiro mestre do mercado brasileiro. E para começar, já vamos com essa frase do próprio Alfredo Menezes que coloca as coisas em perspectiva, né? É uma imagem muito forte. Ela mostra bem o tamanho do desafio para quem entra nesse jogo sem o preparo certo. Tá, mas afinal de contas, quem é Alfredo Menezes para nos dar essas lições todas? A resposta, bom, ela tá bem aqui. E não estamos falando de um guru de internet, tá? A carreira dele fala por si só. São mais de 40 anos no centro do poder financeiro do Brasil. Pensa só, ocupar cargos como tesoureiro de um gigante como o Bradesco, ser CEO de gestora, membro do conselho da própria B3, são décadas e décadas tomando decisões de altíssimo risco e responsabilidade. É desse nível de experiência que a gente está falando. E a primeira grande lição que ele nos traz vem de um evento bem recente, um que assustou muita gente: a performance de alguns dos nossos grandes bancos. Pois é, essa era a pergunta que valia $1 milhão no mercado. Como é que um colosso, uma instituição como o Bradesco, vê seu lucro despencar 75%? Não foi um tropeço qualquer. E a explicação do Menezes joga uma luz sobre um perigo que, olha, mora nos detalhes. Um risco que muita gente simplesmente não enxerga. E aqui está o grande vilão da história, o risco da taxa de juros. Parece um termo técnico, mas a ideia é bem simples, na verdade. Imagina que o banco emprestou um monte de dinheiro com juros baixos, travados numa taxa fixa. De repente, a Selic explode. Agora, para o próprio banco conseguir dinheiro, o custo ficou altíssimo. Ele passa a pagar muito mais do que recebe naqueles empréstimos antigos. Se essa diferença não foi protegida com uma espécie de seguro, que o mercado chama de hedge, o resultado é um rombo no balanço. E esse slide aqui mostra o pulo do gato. É a diferença crucial entre as duas estratégias. De um lado, o Bradesco, que estava mais exposto ao crédito de varejo, com taxas pré-fixadas e, o ponto-chave, pouca proteção. Do outro, o Banco do Brasil, com uma carteira de crédito considerada mais segura e, principalmente, muito mais bem protegido contra essas variações de juros. O resultado? Mundos completamente opostos na performance. E aqui a coisa fica ainda mais sutil. Existe uma prática contábil que pode, digamos, esconder o problema debaixo do tapete. Com a marcação a mercado, o prejuízo aparece na hora, no resultado. Mas, se o banco classifica um título como algo que vai segurar até o vencimento, essa perda não precisa aparecer no lucro do trimestre. Só que o dinheiro perdido é real, ele existe. É como ter um vazamento de água atrás da parede. O estrago está acontecendo, mesmo que a pintura por fora ainda pareça intacta. É um risco invisível para quem olha só o resultado final. Ok. Já vimos os riscos que vêm de fora, mas o Menezes dá um alerta importante. A batalha mais perigosa, muitas vezes, acontece aqui dentro, na nossa própria mente. Essa frase é um clássico. Ah, essa ação me deve. Parece algo inofensivo, né? Mas Menezes diz que esse é um dos pensamentos mais destrutivos que um investidor pode ter. É como tratar o mercado como um adversário pessoal que tem a obrigação de devolver o que foi perdido. A verdade nua e crua é a seguinte: o mercado não sabe quem está do outro lado, não sabe a que preço a pessoa comprou e não está nem aí se ela está perdendo dinheiro. Ele é totalmente impessoal. Agir com base nessa esperança de recuperar o que era meu é a chamada falácia do jogador. A única pergunta que realmente importa é: com base nas informações de hoje, vale a pena manter essa posição? O passado não entra nessa equação. E isso nos leva direto para um dos maiores mitos do mercado financeiro hoje em dia. O mito que é alimentado por uma infinidade de anúncios na internet. A ideia de que qualquer pessoa pode enriquecer rápido fazendo day trade. A realidade, segundo os dados acadêmicos, é brutal: 86%. Essa é a porcentagem de day traders que perdem dinheiro. E o Menezes reforça isso com a experiência dele. Em 40 anos, ele disse que conta nos dedos de uma mão as pessoas que ele viu ganharem dinheiro de verdade e de forma consistente com isso. Lembra daquela história da Fórmula 1 do começo? Exatamente isso. Então, peraí. Se o caminho do day trade é essa armadilha toda, qual é a alternativa? É aqui que a gente entra no coração dos ensinamentos do Menezes. As regras para jogar o jogo do longo prazo. E o mais importante, para sobreviver e ter a chance de vencer. São 4 princípios que são fundamentais. Primeiro, foco. Ninguém consegue ser especialista em tudo. Escolha uma área, um setor e mergulhe de cabeça. Segundo, inteligência emocional. O mercado te deu um soco? Se afaste um pouco. A pior decisão é sempre aquela tomada no calor do momento, na raiva.
Terceiro, autoconhecimento. O perfil de risco de uma pessoa não é o que ela responde num questionário, mas o que a vida real dela permite. E por último, a regra de ouro: respeito máximo à alavancagem. Uma única aposta errada e muito grande pode significar o fim do jogo. Para sempre. E no fim do dia, tudo se resume a esta pergunta final. Depois de absorver essas lições de 4 décadas de mercado, vale a pena parar e olhar para dentro e se questionar. O que de fato comanda as decisões financeiras? É um plano, uma estratégia, a disciplina? Ou são os impulsos, o medo, a euforia, a raiva de ter perdido? A resposta honesta para essa pergunta pode ser o que separa o sucesso da frustração no longo prazo.